Sexta-feira, 29 de dezembro, a altura para falarmos aqui um bocadinho de mercado, a partir de agora, todos os dias, até início de fevereiro, assim é que está correto. Tenho a ideia que o fecho do mercado acho que é de 2 para 3 ou de 1 para 2 de fevereiro. Temos aí algumas coisinhas para falar hoje. Ainda estamos aqui a aquecer os motores, não é? Agora com o arranque do mercado, agora que também a jornada está praticamente fechada, falta só o jogo do Porto com o Aves, depois embala-se para mercado e há já algumas coisas que temos aqui de falar a nível de mercado. Ora bem, inevitavelmente este tem que abrir o programa. André Luís vai ser jogador do Benfica, ainda não é oficial, mas será, é o segundo reforço do Benfica neste mercado de janeiro. O Benfica a resolver as situações cedo, porque Sidney Cabral já é o jogador do Benfica, irá ser oficializado dia 1 ou dia 2, e André Luís também será oficializado dia 1 ou dia 2. Portanto, André Luís vai ser jogador dos encarnados. É um negócio que, na sua totalidade, pode chegar aos 12 milhões de euros. Há aqui ainda algumas dúvidas sobre qual é a verba que será paga à cabeça, mas o negócio todo com bónus e outras comissões rondará de transferência os 12 milhões de euros. André Luís é um jogador que dispensa apresentações, tem estado muito bem esta época. Ele e o Clayton têm feito uma dupla, ou pelo menos uma ligação muito interessante no ataque do Rio Ave. O André Luís, 17 jogos, 5 golos, 5 assistências. É um jogador que foi contratado pelo Rio Ave no mercado de inverno passado, na altura ao Estrela da Amadora, dentro daquela nova política de contratações do Rio Ave, de jovens promissores. André Luís foi um deles. E estava realmente a entrar aqui num bom nível no Rio Ave. 23 anos, portanto um jogador muito interessante, formação de Flamengo, e parece-me que é uma contratação muito interessante pela parte do Benfica, muito interessante da parte do Benfica. A dúvida que eu tenho aqui é como é que ele se vai impor nas águias. Nós sabemos que o Benfica tem carência de jogadores ofensivos para os flancos, e André Luís vai entrar aqui dentro da sequência do Sheldrup, do Orsens, não é? A adaptação, Bresciani, Sudakov também a adaptação. Portanto, o André Luís tem aqui algum espaço para poder brilhar. Se eu acho que ele já está pronto para o Benfica, acho que ele é um jogador que precisa de espaço. Aliás, as melhores prestações dele no Rio Ave é quando tem espaço para correr. Agora, tecnicamente é um jogador muito poderoso, é um jogador muito interessante em condução de bola em velocidade, dos melhores que temos na nossa liga, e portanto parece uma contratação interessante da parte do Benfica. Pode chegar aos 12 milhões de euros, transferência total, 2 reforços já do Benfica, Sidney e o André Luís, 2 jogadores que estavam em evidência na primeira volta do campeonato e vão ser agora jogadores do Benfica. Em Inglaterra foi avançado o nome de Samu como estando na lista do Tottenham para este mercado de transferências. O Tottenham que está declaradamente à procura de um avançado. Tem-se falado aí de alguns nomes. Marmouche é um desses nomes, mas aparece também aqui o nome do Samu. Como sabemos, o Futebol do Porto está perfeitamente tranquilo. O Samu tem contrato até 2029, cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. É um avançado que, apesar de algumas limitações técnicas, que são naturalmente reconhecidas, está há 1 ano e meio no Porto, 43 golos em 68 jogos, portanto um golo praticamente a cada 2 jogos, até um bocadinho melhor que isso. Portanto, é um jogador que tem estado a marcar golos. Vamos ver, acho que para a Premier League não sei se era bem o futebol dele, ele precisa de refinar algumas coisas, mas Samu tem 21 anos, portanto um avançado muito jovem ainda, tem uma margem de progressão. Acho que o Porto vai fazer dinheiro que nem lixo com o Samu, porque o Samu custou na altura. Foi um negócio até dentro dos valores, dentro da transferência total, ultrapassou os 30 milhões de euros, mas na altura, à cabeça, o Porto pagou 15, depois teve que comprar mais parte do passe ao Atlético, e aí o valor anda na casa dos 32 milhões de euros, mas acho que o Futebol do Porto vai fazer muito dinheiro com o Samu, porque é realmente um jogador que a nível de finalização é poderoso, e depois fisicamente é também poderoso. Vamos ver o que é que vai acontecer. Fala-se então do Tottenham como estando interessado no Samu. Vamos ver. O Tottenham é sempre aquele clube que parece que quer contratar sempre toda a gente, mas nunca contrata na realidade ninguém, mas realmente precisa de reforços. Vamos ver o que é que vai acontecer. Ainda no mercado português,
dois nomes. O primeiro, Brian Medina, o defesa central, que é uma das contratações, eu acho que até é, espero não estar a dizer errado, mas tenho a ideia que é a contratação mais cara da história do Tondela, custou na altura 2 milhões de euros quando foi contratado ao América de Cali, da Colômbia, e portanto está a ser seguido pelo Lille. Não só o Lille, há outros clubes interessados, fala-se também no Nice e do Anderlecht. Eu acho que foi o próprio Fabrício Romano que também abordou esta situação, que disse que é um jogador a ter atenção neste mercado, tem aí algumas propostas. É um jogador que tem contrato até 2030 e tem uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros. Ele foi contratado por 2 milhões de euros, tem sido titular indiscutível do Tondela, foi expulso no último jogo frente ao Nacional, mas tem sido quase sempre titular, 14 jogos, exatamente 14 jogos, 12 no campeonato, um na Taça de Portugal e um na Taça da Liga. É um jogador que fisicamente é também muito imponente, quase 2 metros, 1,95. O Tondela tem-me impressionado. Tem-me impressionado também porque, apesar de ser muito alto e muito forte, tem uma boa capacidade técnica. Portanto, aos 23 anos, vamos ver se vai dar então um salto para outros patamares. Ele que, como eu disse, eu acho, não tenho a certeza, mas tenho 98% de certeza que é a contratação mais cara da história do Tondela, 2 milhões de euros, quando foi contratado no verão ao América de Cali. Vamos ver se a sua estadia por Portugal será curtinha. Outro jovem talento que está no mercado nacional é o Begraoui, Yanis Begraoui, que está a ser apontado como tendo muitos interessados. Fala-se de propostas da La Liga e também da Bundesliga por este internacional jovem por Marrocos. É um jogador que, apesar de não ter sido chamado para a Taça das Nações Africanas, é uma possibilidade, quem sabe, para o Campeonato do Mundo. Ele é um jogador que está a cumprir a sua segunda época no Estoril e tem feito boas exibições, ainda que lhe falta um bocadinho de regularidade. Quando está bem, está muito bem. Ainda agora fez um jogo inacreditável contra o Alverca, marcou 2 golos, leva 18 jogos, 8 golos, 2 assistências pela equipa do Estoril esta temporada. Na época anterior, 35 jogos, 11 golos e 2 assistências, e portanto o Begraoui está então a ser seguido. Questões: é um jogador que tem contrato ainda até 2028 com o Estoril, cláusula de rescisão de 10 milhões de euros com a equipa estorilista. E, portanto, o Estoril está tranquilo nesse aspecto, não é? Outra situação, não é a primeira vez que há interessados no Begraoui. O Panathinaikos, no verão, se bem se recordam, já tinha apresentado uma proposta ao Estoril e na altura o Estoril apontou para os 5 milhões de euros, era o valor que eles tinham como base para vender. O Panathinaikos na altura não chegou lá. Vamos ver se aparece agora algum clube neste mercado de inverno. O Estoril não quer vender o jogador porque também tem noção que, se realmente ele conseguir ir ao Campeonato do Mundo, não é certo que ele vá. Ele nunca jogou para a seleção, apesar de ser um jogador até que o selecionador já falou dele. Caso vá, a valorização pode mesmo atingir ali os 10 milhões de euros. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer. É um belíssimo jogador, tecnicamente evoluído, falta-lhe um bocadinho a consistência, mas quando está bem, está realmente muito bem, e portanto fala-se aí de algumas propostas, neste caso do futebol espanhol e também do futebol alemão. Vamos ver o que é que vai acontecer com o Begraoui, que tem, deixa-me só confirmar, 23 ou 24 aninhos? 24. Deixa eu ver se faz anos. Ainda falta muito tempo, tem 24 aninhos. Vamos lá para fora, vamos começar a falar de Ruben Neves, e isto é importante também para o Futebol Clube do Porto, porque, como sabemos, o Futebol Clube do Porto tem sido ligado a uma eventual contratação do Ruben Neves quando ele terminar contrato com o Al Hilal, que é já no verão. Só que em Inglaterra, e não só, também em Espanha tem-se falado um bocadinho da questão do Ruben Neves, apareceu aqui a situação de o Ruben Neves sair do Al Hilal já, não esperar pelo final de contrato e rumar ao Manchester United. Vamos ver se vai ter tração a situação. Também se falou dele, acho que não estou em erro, acho que foi o empresário dele, confesso que agora já não me lembro quem é que falou, quem é que teve essas declarações, que ligaram o Ruben Neves a um possível interesse do Real Madrid. Aparentemente não houve grande tração nessa possibilidade, mas aparece aqui a possibilidade do Manchester United. O Ruben Neves, como sabemos, conhece bem o futebol inglês, pelos seus anos no Wolverhampton, e seria eu sou muito fã do Ruben Neves, gosto muito dele, seja em termos de seleção, seja em termos de clube. Tem 28 anos, ele foi muito cedo para a Arábia, obviamente reconhecemos o porquê que ele foi para a Arábia pelo Al Hilal, né?
legítimo, mas tem muito ainda para dar ao futebol europeu. Ele vai fazer 29 anos em março. Portanto, não me choca nada que se fale dele, até por ser um jogador de seleção, até por ser um jogador tem intensidade, tem passe, tem remate. É uma pena, para mim, que ele esteja na Arábia. Acho que o futebol inglês realmente era brilhante para ele. Ele está a cumprir a terceira temporada no Al Hilal. Na primeira temporada, 8 golos, 15 assistências. Na segunda temporada, 2 golos, 12 assistências. Este ano, 4 golos e 1 assistência. Vamos ver. Eu gostaria que o Ruben Neves regressasse à Europa, regressasse, neste caso, à Premier League. Manchester United por cima, quem sabe, quem acompanha o mercado flash sabe que é a minha equipa no futebol inglês, portanto, nada melhor que um dos meus jogadores favoritos ir para uma das minhas equipas favoritas. Vamos ver o que é que vai acontecer aí com o Ruben Neves. Como eu disse, Futebol do Porto atento à situação. Ruben termina contrato no verão com o Al Hilal. Aquela aguinha. Já que estamos a falar do United, vamos falar de Zirkzee. Zirkzee, já ouvi dizer das duas formas. Internacional neerlandês que, como sabemos, está a ter uma passagem muito pobrezinha pelo United e fala-se da possibilidade dele rumar à Roma, regressar ao futebol italiano, onde realmente teve, se calhar... É engraçado, porque tirando ali um ano no Anderlecht, onde ele marca 18 golos e faz 9 assistências, olhar para os números do Zirkzee é realmente interessante. Temos a primeira época de Bolonha, fez 2 golos, 2 assistências. Segunda época de Bolonha, antes de ir para o United, 12 golos, 6 assistências. Ok. United, 7 golos, 2 assistências. Portanto, só por 2 vezes na carreira é que ele marcou mais 10 golos. Só tem 24 anos. Dito isto, vamos lá então. Roma. Roma apresentou uma proposta de empréstimo com uma opção de compra no final da época, mas caso a Roma se qualifique para a Liga dos Campeões, essa opção vira obrigação de compra de 30 milhões de euros. Quais é que são os problemas? O United tem algumas baixas, tem jogadores também na Taça das Nações e, portanto, está a tentar duas coisas. Ou esticar o valor, o United aparentemente quer pelo menos 40 milhões de euros, ou quer resolver primeiro um substituto para depois sim perder o jogador. Vamos ver o que é que vai acontecer. E a garganta ainda não está a 100%. Vamos ver o que é que vai acontecer. O certo é que é um jogador que está naturalmente sedentário. Ele este ano leva apenas 12 jogos, muito poucos na condição de titular, tem apenas 430 minutos e marcou apenas um golo, portanto é uma contratação absolutamente falhada. Ele na altura, eu sempre que falo destas contratações do United tenho sempre medo de ir ver os valores. Porque, ok, neste caso nem é assim dramático, 42 milhões de euros, ok, mas há jogadores que às vezes uma pessoa até fica estúpida com as contratações. Eu lembro-me sempre que eu ia ver o valor do Martial. Vamos ver se o Zirkzee vai então para ou para a Roma ou não, ou se fica no United. Parece-me claro que está aí no mercado, vamos ver o que é que vai acontecer. Se não era uma má venda por parte do Manchester United, só perder 12 milhões de euros com o Zirkzee não é nada mau. O Real Madrid sempre com os seus problemas na defesa, desde lesões a jogadores que estão aí na porta de saída, como é o caso do Alaba, eventualmente do Rudiger também se fala. Está interessado na contratação do internacional alemão, adoro estes nomes, Schlotterbeck, Nico Schlotterbeck do Dortmund, um central que dispensa apresentações, internacional alemão, está no Dortmund há alguns anos como titular indiscutível, um dos grandes centrais do futebol europeu. O Real Madrid está então interessado na contratação. Ele tem uma cláusula de rescisão na casa dos 70, 75 milhões de euros e, portanto, é esse o valor que o Real terá de pagar para ter este defesa central de 26 aninhos. Ele que esta temporada tem 18 jogos, 1 golo e 1 assistência ao serviço do Borussia de Dortmund. É também, normalmente, uma peça importante na seleção da Alemanha. Já que estamos a falar de Real Madrid, e atenção que há aí alguns rumores de que o Napoli está a tentar a contratação do Mastatuono. Vamos ver. O Real que, e esta parece-me absolutamente óbvia, no-brainer, como os ingleses dizem, o Real vai acionar uma opção de compra que tem por Nico Paz de 9 milhões de euros. Ora bem, Nico Paz fez formação no Real Madrid, tem sido uma das revelações do futebol europeu ao serviço do Como, já o tinha sido na temporada passada, está a sê-lo também nesta temporada. Esta temporada já leva 6 golos e 6 assistências em 17 jogos no Como. Ele é formado no Real, na altura
foi do Real para o Como por 6 milhões de euros. Estamos a falar em 2024, verão de 2024, e o Real ficou com uma opção de recompra de 9 milhões de euros. Neste momento, o Nico Paz é um jogador que está avaliado em mais de 40 milhões de euros, portanto, o Real, seja para o integrar na sua equipa principal, e aí é uma concorrência interessante, porque há mais Tatuone, portanto há ali uma série de jogadores para as mesmas posições, ou para valorizar o jogador e eventualmente vendê-lo ou ter mais uma opção. Os jogadores de qualidade nunca são demais. Nico Paz é um jogador internacional argentino, provavelmente estará no Campeonato do Mundo, ou é uma opção para estar no Campeonato do Mundo, um jogador belíssimo, um número 10 que pode atuar também como segundo avançado, pode atuar também como camisola 8. Eu sou muito fã de Nico Paz, portanto é uma no-brainer esta contratação por 9 milhões de euros, é quase como é dado, não é? É um negócio semelhante àquele que na altura o Paris Saint-Germain fez com o Xavi Simons, quando ele explode no PSV, se não estou em erro, e o PSG tinha uma opção de recompra, recomprou por 1 ou 2 milhões, ou 4 milhões, ou 5 milhões, já não lembro quanto é que foi, e depois mandou para o Leipzig por uma porrada de dinheiro. Portanto, é daquelas que é mesmo fácil para o Real acionar esta opção de compra. O único clube que não fez isso, e ainda hoje eu gostava de perceber porquê, foi o Man United com o Álvaro Carreras. O Man United tinha aquela opção de compra, não acionou, e depois o Benfica vendeu por muito mais ao Real Madrid. Mas pronto, é o Manchester United a ser Manchester United. E certamente haverá outros fatores que eu desconheço, mas o que fica é mesmo isso. Vamos continuar em Espanha para falar de Marc Ter Stegen, um guarda-redes que eu sou muito fã mesmo. É uma pena que ele desde a época passada fez apenas 10 jogos. Suplente no Real Madrid. O único jogo que ele fez esta temporada, isto é impressionante, um guarda-redes desta qualidade, internacional alemão. O único jogo que ele fez esta temporada foi um jogo da Taça do Rei, da Copa do Rei, frente ao Guadalajara. Foi o único jogo que o Ter Stegen fez. Ele também já sabia que isto ia acontecer. Fala-se não. Está aparentemente tudo muito, muito perto para que ele vá terminar a temporada no Girona, para poder ter minutos, para poder ir ao Campeonato do Mundo. Ele realmente está encostado, já sabíamos disto, o próprio Barcelona já o tinha dito, que o Ter Stegen não ia ser titular esta temporada, e não foi. Cláusula contrato até 2028, portanto ainda há aqui muitos anos de contrato para um guarda-redes desta qualidade, do pico aos 33 anos, estar sem jogar. Vai até ao Girona, é uma contratação inacreditável para o Girona, provavelmente o melhor guarda-redes que o Girona alguma vez teve nas suas fileiras. E portanto vamos ver, vai lá ficar por empréstimo. Depois no verão certamente vamos falar aqui do Ter Stegen, porque certamente vai haver muito clube interessado. Eu, por exemplo, não consigo compreender como é que o Manchester United não olha para o Ter Stegen ou para o Diogo Costa, mas neste caso o Ter Stegen não joga no Barcelona. E o United deveria atacar este guarda-redes, mas pronto, é o que é. Estamos a falar muito do United. E já que estamos a falar muito do United, vamos até Manchester, mas para falar do Manchester City, que está muito perto da contratação do Semenyo, o avançado internacional ganês que pertence aos quadros do Bournemouth. Está a ser seguido então pelo não só pelo Man City, o Liverpool também estará ainda na corrida pelo jogador, e aparentemente nas próximas horas haverá novidades, porque as coisas parecem estar um bocadinho encaminhadas para que no dia 1, dia 2 estejam resolvidas. É um jogador que poderá custar ao Manchester City na casa dos 70 milhões de euros, o Antoine Semenyo, ele que está em Inglaterra há muitos anos. Aliás, ele jogou sempre em Inglaterra, apesar dele ter nacionalidade ganesa. Ele nasce em Inglaterra, contrato até 2030 com o Bournemouth. Este ano leva 18 jogos, 9 golos, 3 assistências, e portanto vamos ver, olha, vai a 3 jogos seguidos a marcar. Marcou ao United, já que estamos a falar do United, marcou ao Burnley e marcou também ao Brentford. Vitórias do Bournemouth nestes 3 jogos, 0. Em que lugar está o Bournemouth? Deixa-me cá ver. O Bournemouth é 15º. Olha, nada mal, 15º. 70 milhões de euros é o valor que se fala para o Manchester City. E vamos terminar a falar de um treinador, a única oficialização que temos para falar neste mercado. Falaste, Filipe Luís renovou com o Flamengo. Havia aí rumores de que a coisa poderia quebrar, porque aparentemente Jorge Mendes, que é o empresário do Filipe Luís, estaria a esticar um bocadinho a corda para
falou-se, não sei se é verdade ou não, mas falou-se na casa dos 5 milhões de reais de ordenado para o Filipe Luís. E, portanto, falou-se que poderia haver aqui uma quebra, que o Flamengo poderia não estar disposto a chegar a tanto e, caso não houvesse essa renovação, poderia haver aqui a possibilidade de Artur Jorge regressar ao Brasil, neste caso para treinar o Flamengo. Não aconteceu e Filipe Luís, que teve uma época absolutamente estonteante ao serviço do Flamengo, obviamente culminou com a conquista do Campeonato Brasileiro, renovou por mais 2 anos, portanto contrato até dezembro, janeiro de 2027. O Filipe Luís, um ex-jogador, não é? Por acaso era um lateral que eu gostava bastante quando estava no Atlético. Era daqueles laterais faca nos dentes, rasgadinho, internacional brasileiro também, não, naturalmente. E fim da novela, Filipe Luís vai ser treinador do Flamengo. Belíssimo, belíssimo treinador. Novas ideias. Ele que isto pode ser um fator importante, que é, vamos imaginar que o Filipe Luís não chegava a acordo com o Flamengo. Vamos imaginar que a coisa não se dava. Ele não podia treinar na Europa porque não tem o nível de treinador suficiente para treinar nas principais ligas do futebol europeu. Obviamente isso seria ultrapassado. Certamente, se houvesse um grande clube que quisesse o Filipe Luís, não era por causa disso que não o ia contratar. Veja-se o Sporting com o Mourinho e tudo mais. Mas havia essa situação e, portanto, o que é certo é que o Filipe Luís vai continuar no Brasil, pelo menos mais 2 anos. Obviamente poderá haver aí situações a meio, mas pelo menos para já é o treinador do Flamengo. E o Brasileirão que começará agora em janeiro, não sei a data ao certo, mas a CBF reorganizou as datas do futebol brasileiro, encurtou os estaduais e esticou o Brasileirão, que vai se jogar de janeiro a dezembro. É realmente muitos jogos, não é? No Campeonato Brasileiro. E o Filipe Luís, que leva então 2 aninhos de contrato, campeão brasileiro, mais 2 anos no Flamengo. Ora bem, meus amigos, estamos conversados no que diz respeito ao mercado. Isto ficou com... nem sei quanto tempo. Nós agora temos aqui 22. Ok. Nós agora temos aqui todo um novo sistema de gravação, então eu agora não consigo ver a mesa. Mas está ali 23 minutos. Vamos embora. A partir de agora, mercado flash todos os dias, incluindo no fim de semana. E como eu disse, voltaremos, ou estaremos juntos até ao início de fevereiro. Vamos ver, o Benfica já vai em 2 contratações, Porto e Sporting para já muito tranquilos, parece-me que vai ser um cenário muito semelhante. O que está a acontecer agora com o que vai acontecer durante o mercado. Tivemos essa experiência no ano passado, se bem se recordam, tivemos aqui no Mercado Flash do ano passado, o impacto deste novo formato da Liga dos Campeões no mercado, porque normalmente o mercado de janeiro era relativamente semelhante todos os anos, ou seja, iam havendo contratações, obviamente com o foco principal no final, não é? No fecho, mas agora com 2 eliminatórias, com 2 jornadas da fase de Liga, da Liga dos Campeões, acontecem muitas equipas que esperam para ver o que é que vai acontecer na Liga dos Campeões e depois é que começam a fazer mexidas, ou porque foram eliminadas e precisam de vender ou ajustar o plantel, ou porque continuaram e precisam de se reforçar. Portanto, a última semana do mercado de janeiro é realmente uma loucura total. Aqui no futebol português é de um bocadinho diferente, porque o Futebol Clube do Porto e Braga, em princípio, já estão a contar estar na próxima fase da Liga Europa. O Sporting, em princípio, já sabe que terá jogos em fevereiro de play-off de Liga dos Campeões. O Benfica é o clube que está mais em incerteza. Em princípio não terá jogos em fevereiro, porque tem agora que jogar com a Juventus em Turim e depois com o Real Madrid, e tem de ganhar, tem que fazer pelo menos, não tenho aqui as contas agora de cabeça, mas pelo menos 4 pontos vai ter de fazer, o que não se afigura fácil. Não estou a dizer que é impossível, mas é uma missão difícil. E estou curioso até para ver uma coisa no Benfica. Falámos disto no Ataque Rápido, que é o Benfica está... O Porto joga hoje e é amplamente favorito, mas não ganhou. Mas se ganhar, o Futebol Clube do Porto fica com 10 pontos de avanço ao Benfica. Ou seja, entrará em janeiro com 10 pontos de avanço. O Benfica tem Final Four da Liga Europa, da Taça da Liga. Tem um jogo no Dragão para os quartos de final da Taça de Portugal. Tem Juventus e Real Madrid para a Liga dos Campeões. E tem o campeonato, não é? Onde não tem estado particularmente dominante. Portanto, há aqui um cenário onde o Benfica termina o mês de janeiro já fora da Taça de Portugal. A Taça da Liga já acabou.
Campeonato, vamos ver o que é que vai acontecer com o Porto, que tem um arranque de campeonato mais difícil, de segunda volta, aliás, mais difícil, mas há aqui um cenário em que o Benfica está a afastar todas as provas em janeiro. Portanto, o que é que o Benfica vai fazer a nível de mercado? Vai apostar nestas contratações de jogadores mais jovens, também já para começar a olhar para a próxima temporada? Vamos ver. Muito curioso para ver este mercado de janeiro, e os resultados vão naturalmente influenciar, seja os resultados internos, seja também os resultados da Liga dos Campeões e das provas europeias, neste caso com o Futebol Clube do Porto na Liga Europa, o Futebol Clube do Porto e o Braga. Bem, vamos embora. A partir de agora, todos os dias, eu voltarei amanhã com mais um Mercado Flash. Já sabem, o meu nome é Igor Gonçalves e sim, o mercado é a minha parte favorita do futebol.